Eu espero que não seja uma arrogância secreta dizer que eu não penso ser excepcionalmente arrogante. Ou se eu fosse, minha religião me impediria de ser orgulhoso do meu orgulho. Não obstante, para aqueles de tal filosofia, há uma grande e terrível tentação ao orgulho intelectual no encharcamento de filosofias inúteis e cheias de palavras que nos cercam hoje. Ainda não há muitas coisas que me movem a algo como o desprezo pessoal. Eu não sinto nenhum desprezo por um ateísta, que é comumente um homem limitado e constrangido por sua lógica a uma muito triste simplificação. Eu não sinto nenhum desprezo por um comunista, que é um homem dirigido à mesma simplificação negativa por uma revolta contra erros muito positivos. Mas há um tipo de pessoa pela qual eu sinto o que eu só posso chamar de desprezo. E é o propagandista popular, do que ele ou ela absurdamente descrevem como controle de natalidade. Eu desprezo o controle de natalidade porque, primeiro, é uma palavra fraca e vacilante e covarde. Ela é também uma palavra totalmente sem significado, e é usada como tal para arranjar permissão até mesmo daqueles que recuariam primeiro ao ouvir o seu real significado. O procedimento que esses médicos charlatões recomendam não controla nenhum nascimento. Ele só se certifica de que não haja nenhum nascimento para se controlar. Ele não pode, por exemplo, determinar o sexo, ou até fazer nenhuma seleção no estilo da pseudociência da eugenia. Pessoas normais apenas podem agir como tais para produzir nascimentos. E essas pessoas apenas podem agir como tais para evitar nascimentos. Mas essas pessoas sabem perfeitamente bem que elas não ousam escrever o termo claro e direto prevenção de natalidade em nenhuma das centenas de lugares onde elas escrevem o termo hipócrita controle de natalidade. Sabem tão bem quanto eu que o próprio termo prevenção de nascimento causaria um calafrio no público, no instante em que fosse estampado nas manchetes, ou proclamado em plataformas ou espalhado em anúncios como qualquer outra prática da medicina charlatã. Eles não ousariam chamá-lo por seu próprio nome, porque seu nome pegaria muito mal para os negócios. Portanto, eles usam um termo convencional e sem significado, com o qual eles fazem a medicina charlatã soar menos inócua. Segundo, eu desprezo o controle de natalidade porque ele é uma coisa fraca, vacilante e covarde. Ele não é sequer um só passo ao longo da rua enlameada que eles chamam de eugenia. É uma franca recusa em dar o primeiro passo e mais óbvio passo ao longo da via da eugenia. Suponhamos que a sua filosofia esteja certa, e o seu curso de ação seja óbvio. Eles não ousam tomá-lo. Eles não ousam declará-lo, inclusive. Se não há autoridade alguma em coisas as quais a cristandade chamou moral porque suas origens foram místicas, então eles são claramente livres para ignorar todas as diferenças entre animais e homens. E tratar homens como nós tratamos animais. Eles não precisam barganhar com o rançoso e tímido compromisso e convenção chamado controle de natalidade. Ninguém o aplica ao gato. O caminho óbvio para os eugenistas é agir em relação aos bebês como se age em relação aos gatinhos. Deixem todos os bebês nascerem e nos deixem afogar aqueles dos quais nós não gostamos. Eu não vejo nenhuma objeção a isso, exceto a objeção de tipo moral ou mística que nós levantamos contra a prevenção de nascimentos. Isso seria eugenismo real e até sensato, já que nós poderíamos então selecionar o melhor, ou ao menos o mais saudável, e sacrificar os que nós consideramos inapropriados. Pelo fraco compromisso da prevenção de nascimentos, nós provavelmente estamos sacrificando o adequado e só produzindo os inapropriados. Os nascimentos que evitamos podem ser os nascimentos das melhores e mais bonitas crianças. Aquelas que permitimos, as mais fracas e piores. De fato, é provável, já que esse hábito desencoraja a paternidade de pessoas jovens e vigorosas, e as deixam adiarem a experiência para anos mais à frente, na maioria das vezes por motivos mercenários. Até que eu veja um pioneiro real e líder progressista me saindo com um bom e arrojado programa científico para afogamento de bebês, eu não me juntaria ao movimento. Mas há uma terceira razão para o meu desprezo, muito mais profunda e difícil de expressar, na qual estão enraizadas todas as minhas razões para ser qualquer coisa que eu sou ou tento ser, e acima de tudo, por ser um distributivista. Talvez o mais próximo de uma descrição disto é dizer o seguinte: que o meu desprezo chega a ferver em mau comportamento quando eu ouço a sugestão comum de que um nascimento é evitado porque as pessoas querem ser livres para ir ao cinema, ou comprar um gramofone ou um megafone.
O que me faz querer passar por cima delas como se fossem capachos é que elas usam a palavra livre. Por cada ato desse tipo, elas prendem a si mesmas ao sistema mais servil e mecânico já tolerado pelo homem. O cinema é uma máquina para desenrolar certos padrões regulares chamados imagens, expressando as mais vulgares concepções dos milionários do que seja o gosto dos milhões mais vulgares. O gramofone é uma máquina para a gravação de músicas exatamente como certas lojas e outras organizações escolhem vender. O rádio é melhor, mas mesmo assim é marcado pela marca moderna de todos os três: a impotência da parte receptiva. O amador não pode desafiar o ator. O dono da casa perceberá que é vão ir e gritar dentro do gramofone. O povo não pode atirar pedras no alto-falante moderno, especialmente quando é um megafone. É tudo um mecanismo central, dando ao homem exatamente o que os seus mestres pensam que eles deviam pensar. Agora, um filho. Um filho é o sinal e sacramento próprio da liberdade pessoal. Ele é uma vontade livre e fresquinha, adicionada às vontades do mundo. Ele é algo que os seus pais escolheram livremente produzir e que eles concordam livremente em proteger. Eles podem sentir que qualquer divertimento que ele dá, e que normalmente é considerável, realmente vem dele e deles, e de mais ninguém. Ele nasceu sem a intervenção de nenhum mestre ou senhor. Ele é uma criação e uma contribuição. Ele é a sua própria contribuição criativa à criação. Ele é também uma coisa muito mais bonita, maravilhosa, divertida e surpreendente do que qualquer uma das músicas de histórias velhas ou do jazz a tilintar produzidas pelas máquinas. Quando os homens não sentem mais que um filho é uma tal coisa, então eles perderam a apreciação das coisas primárias e, portanto, todo o senso de proporção acerca do mundo. Pessoas que preferem os prazeres mecânicos a tal milagre estão exaustas e escravizadas. Elas estão preferindo as próprias escórias da vida às fontes primárias da vida. Elas estão preferindo as coisas últimas, tortas, indiretas, emprestadas, repetidas e esgotadas da nossa civilização capitalista que está morrendo. A realidade que é o único rejuvenescimento de toda a civilização. São elas que estão pondo nos braços as correntes da sua velha escravidão. Esse é o filho que está pronto para o novo mundo.